Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Dessa vez irei fazer um vídeo de matemática do sexto ano do ensino fundamental. O tema desse vídeo é divisibilidade, números primos, múltiplos divisores e decomposição. Inicialmente eu iria fazer dois vídeos, um de divisibilidade com números primos e o outro de múltiplos divisores de decomposição. Mas aí vou fazer um único vídeo, já que essa habilidade, né, ela está lá na BNCC, é uma única habilidade. Então vamos lá. Primeiro vamos saber o que é divisibilidade. São regras que permitem você verificar se um número é divisor de outro número, baseando-se na propriedade da representação decimal. Ou eu também posso dizer que é uma propriedade que os números inteiros possuem de serem divididos em partes iguais por outros números, sem, contudo, você saber qual é o quociente. Você só precisa saber se é divisível ou não. Pois bem, como são regras, a gente vai começar divisibilidade por 2 e por 3. Por 2 é a mais fácil. Todo número par é divisível por 2. Então vamos lá. Quais são os números pares? Não precisa fazer aquela brincadeira de criança, né? Empapar, empapar, empapar. Não precisa, entendeu? É só você ver números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Uma regrinha básica, certo? Então vamos lá. 304 é par? Termina em 4. Então é divisível por 2. 207 é par? Não. Termina em 7. Então ele não é divisível por 2. Veja como é fácil a divisibilidade por 2? Vamos por 3. A soma dos algarismos que formam o número é divisível por 3. Ou seja, ele é divisível por 3 se a soma dos algarismos for divisível por 3. Vamos lá. 126. Como é que eu sei que esse número é divisível por 3? É só somar 1 mais 2 mais 6, que dá 9. Então, é divisível por 3. 107. Vou somar o algarismo 1 mais 0 mais 7, que dá 8. 8 não é por 3. Então, 107 não é divisível por 3. Observe que a divisibilidade, esses critérios, a gente não vai precisar saber qual é o resultado da divisão. Só vai querer saber se é ou não divisível, certo? Vamos lá. Divisibilidade por 4. A gente vai olhar apenas os dois últimos algarismos e ver se ele é ou não divisível por 4. Se for divisível por 4, quer dizer que aquele número é divisível por 4. 216. Vou pegar apenas quem? O 16. Se o 16 for divisível por 4, quer dizer que esse número é divisível por 4. 121. O 21 não é divisível por 4. Então quer dizer que não dá para dividir 121 por 4. Então não é divisível por 4. Por 5, depois da divisibilidade por 2, a mais fácil é essa por 5. Todo número que termina em 5 ou termina em 0, ele é divisível por 5. Exemplo, 105 e 120. Um termina em 5 e o outro termina em 0. Então quer dizer que são divisíveis por 5. E 116 termina em 6. Então não é divisível por 5. Vamos outra divisibilidade por 6. Essa por 6 é uma combinação da por 3 e por 2. Quando o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Olha só. 423 é divisível por 6. Por quê? Porque ele é par e a soma dos algarismos dá 9. Então ele é divisível por 6. O 342, mesmo sendo par, a soma não é divisível por 9, certo? Ou é?
Esse número também é divisível por 6, certo? Se eu fosse 341, aí sim, não era divisível por 6. Por 8, quando os dois algarismos formarem um número divisível por 8, os dois últimos algarismos. Exemplo, 216. O 16 é divisível por 8. Então quer dizer que esse número é divisível por 8, certo? 121 não é divisível por 8. Por 9, quando a soma dos algarismos que formam um número é divisível por 9. Parece igual àquela do 3, não é? 126, é só somar. Dá 9, então tem que dar 9, 18, 27, para poder ser divisível por 9. E esse 107 não é para dividir por 9 porque a soma dá 8. Por 10, por 100, por 1000, é a mesma coisinha. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Todo número terminado em 00 é divisível por 10 e por 100. Todo número terminado em 000 é dividível por 1000, por 100 e por 10. Então, 150 é divisível por 10 porque termina em 0. 116 a mesma coisa. Não é divisível por 10, porque termina em 6. E o que é o número primo? O número primo é aquele número que só tem dois divisores. Ou é ele mesmo e é o número 1, certo? O número ímpar é o que não é par, assim como o impossível é o que não é possível. O par é quando você forma de dois em dois, por isso que é par. O 6. O 6 eu formo três pares de 2, por isso que a gente chama que o 6 é número par. E o número ímpar não dá para formar pares, entendeu? Um vai ficar de fora, certo aí? Então vamos lá. Já o número composto é quando ele possui mais de dois divisores. São os números compostos, certo? E o número 1 nem é primo e nem é composto, é a mesma coisa com o número 0. Não confunda, viu? O número 0 e o número 1 nem é primo e nem é composto. Então vamos lá. Quais são os números primos? Está aí uma listagem aí até 100 dos números primos. Não se preocupe. No primeiro momento, né, a gente só vai precisar até o 23, né, o 31, saber os números primos. Mas tem uma regrinha que a gente pode utilizar, se chama crivo de Eratóstenes. Esse crivo foi de um matemático grego, certo? Antes de Cristo, que ele já fazia isso, entendeu? Era um matemático, era um poeta, tá certo? Então tá aqui, você monta uma tabela de 1 até 50, certo? De 1 até 50. Aí, o que é que eu vou fazer com essa tabela? Como é um crivo, é tipo assim, uma regra de Eratóstenes, certo? Então vamos lá. O que é que eu fiz aqui? Primeiro, eu retirei o número 1. Como eu já disse, ele não é primo. Depois eu fiz o quê? Deixei o número 2 e retirei todos os divisíveis por 2. Ou seja, todos os pares. Observe que eu tirei todo número que termina em 2, em 4, em 6, em 8 e em 0. Tirei tudo. Depois os divisíveis por 3. Aí eu tirei o 9, o 21, o 27, o 39, o 33, que são divisíveis por 3. Depois os divisíveis por 5. Tirei todo o número que termina em 5. O que termina em 0, eu já tinha tirado, certo? Depois eu deixo o 7 e retiro os divisíveis por 7, que no caso aqui tem 7, 14, 28, 28 já tinha saído, 14 já tinha saído, o 35 já tinha saído e o 42 também. Só que tem o 49. O 49 é divisível por 7, certo? Eu tenho que tirar ele também. Pronto, quem sobrou é o número primo. Olha lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. São os números primos.
E aqui eu vou apresentar para vocês os números primos conversando entre si. Ó, aqui, ó, né, o 83, o 31, o 19. Uma curiosidade, o 2 é o único número par que é primo, certo? Tá aí alguns números primos para você. Pois bem, tem algumas atividades aqui. Se você quiser fazer, deixar a resposta, certo? Aqui nos comentários, pode deixar. Quais são os números ao lado que são divisíveis por 2? Eu coloquei 123. Não é por 2, certo? Não é por 4. Ele é por 3. Por quê? Se eu somar 1 mais 2 mais 3, dá 6. 6 é divisível por 3. Aí quais são os números que eu estou pedindo? 124, 125, 126, 128. Veja aí esses números aqui, se eles são divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, de acordo com aquelas regrinhas que a gente viu. E agora, quais são primos? Dê uma olhada aqui e você vai olhar quais são primos. É só usar o crivo de Eratóstenes. Use o crivo de Eratóstenes e você vai saber se é primo ou não, certo? Bora lá. E o que são divisores? A gente falou divisível, divisores. A gente diz que o número é divisor quando a divisão for exata. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 20 são divisores de 20. Entendeu? Porque se eu pegar o 20 e dividir por algum desses números, a divisão será exata. A gente pode dizer também que 20 é divisível por 2, 4, 6, 20 e 10. Estão entendendo aí? Muito bem. Vamos lá. E os múltiplos? É aqueles que estão na mesma tabuada da multiplicação. Em outras palavras, são números que são obtidos após a multiplicação de um número fixo por todos os números inteiros. Exemplo, se eu pegar o número 2 e multiplicar por 0, por 2, por 4, por 6, né? Por 1, por 2, por 3, aí eu vou encontrar os múltiplos de 2. Mesma coisa de 3. Múltiplos de 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 6, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Múltiplos de 14. Aí 14 vezes 1, 14 vezes 2, 14 vezes 3, 14 vezes 4. Aí dá esses números que estão aqui. Ok? Pois bem, uma curiosidade, né? Algumas curiosidades, 5 curiosidades. Tá aqui as curiosidades. Todo número natural é múltiplo de si mesmo, ou seja, o 2 é múltiplo de 2, o 3 é múltiplo de 3. Todo número natural é múltiplo de 1, certo? Ou seja, qualquer número é múltiplo de 1. Todo número natural diferente de zero tem infinitos números, só o zero que não tem múltiplo. A frase veja se o número 20 é divisível por 2 significa veja se o número 20 é múltiplo de 2. É o mesmo significado. Ser divisível e ser múltiplo é a mesma coisa. Se o 3 for divisor do 30, significa que 30 é múltiplo de 3. Ou seja, divisor e múltiplo são faces da mesma moeda. Se você conseguir entender isso, vai ficar fácil os próximos assuntos. Agora nós vamos falar de decomposição. Se eu pegar um número natural, eu posso decompor ele em um produto de 2 ou mais fatores. Lembrando que fatores é as partes da multiplicação. Se eu faço assim, 2 vezes 3, 2 e o 3 são fatores, certo? Então vamos lá. A decomposição a gente pode também chamar de fatoração. Atividade: colhendo folhas. Eu tenho 60. Cada ramo desse é uma decomposição. Então, 60, eu posso dizer que é o quê? É 30 vezes 2. Eu posso dizer que é 15 vezes 4. Entendeu? Ou eu posso usar só os números primos, que está aqui, é 2, 2, 3 e 5. Aí eu multiplico
Eu fiz a decomposição em fatores primos, tá certo? Ou seja, eu só deixei números primos. 125. Tem um galho aqui, é 125, vai para o 25 e no outro galho tem o 5. E o 25 forma mais dois galhos, né, duas folhas. Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 125. É a decomposição. 90, a mesma coisa. Ó. 90 é 45 vezes 2. Pode ser 15 vezes 6. Entendeu? Que é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 3. Oh, é muito complicado fazer desse jeito. Toda vez eu tenho que desenhar uma árvore. Não precisa. Tem uma maneira bem simples. Essa daqui, ó, você vai decompor, certo? Esse número que está aqui, ó. O 90, era para estar 90 aqui. 90 dividido por 2, 45. Dividido por 3, que dá 15. Dividido por 3, entendeu? Que vai dar decomposição. 60, ó, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Aqui era para ter 60. Porque você vai fazer o seguinte, é 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 2 não dá, porque não é par. Por 3, que dá 5. 5 por 5, que dá 1. Aí você fatorou. Aqui é 125. 125 dividido por 5, dá 25. 25 dividido por 5, que dá 5. 5 dividido por 5, que dá 1. Aí vou ter 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Agora sim, 90. 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Certo? Tá aqui, é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Aí você vai fatorar, de um lado fica o número, do outro lado fica o número primo, que você vai fatorar, decompor. Tá aqui, você vai pegar uma outra maneira, você pegar o 60 e decompondo ele. Ó. 60 é 2 vezes 30. Depois é 2 vezes 15. O 30 é 2 vezes 15. O 15 é 3 vezes 5. Aí quem ficou aqui é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. É outra maneira de você fazer a decomposição em fatores primos. Vocês só vão entender quando fizer mesmo por 100. Você vai pegar 100, vai passar um traço e vai dividir por 2, que dá 50. Dividido por 2, que dá 25. Dividido por, não dá mais por 2. Eu vou dividir por 5, que dá 25. Dividido por 5, que dá 1. Aí 100 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ok? Pois bem, esse é o vídeo, ficou um pouco longo, né? Mas eu juntei os dois vídeos justamente para ficar um assunto só, um vídeo só.